Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Hoje, domingo 20 de setembro de 2020, mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado, classe dos adultos. Nós estamos estudando a nossa revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento, tá? E o nosso estudo de hoje traz um personagem da história bem conhecido nosso. Foi um discípulo de Jesus que possuía uma personalidade forte e marcante por onde passava. Nós estamos falando de Pedro, que ao longo de sua vida apresenta uma fase onde, de certa maneira e ao seu jeito, parece criar problemas ou situações embaraçosas para Jesus e para os seus amigos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro se apresenta e parece outra pessoa, muito diferente daquele que conhecíamos quando caminhava com Jesus. Jesus, sem dúvida, conhecia muito bem a Pedro. Este experimentou uma transformação de vida que só o Mestre poderia realizar. O momento que parece marcar a mudança de sua história está registrado no texto principal da nossa lição de hoje, lição de número 11, texto bíblico de João capítulo 21, versículos de 15 a 19, onde o encontro de Jesus com Pedro, depois que este o negou, Jesus pergunta se Pedro o ama, e Jesus pergunta por 3 vezes. Bom, vamos ao texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Bom, nesse texto, Jesus está usando o verbo agapau, acho que é assim que se pronuncia, a forma mais nobre de se referir a amor e o seu valor precioso que possui. Pedro responde com um outro verbo, filéu, algo do tipo assim: sim, eu gosto. Na 2ª vez, Jesus faz a mesma pergunta e Pedro responde da mesma forma. Na 3ª vez, Jesus então muda o verbo e pergunta a Pedro: Pedro, você gosta de mim? Pedro se entristeceu porque era a 3ª vez, uma insistência de Jesus em fazê-lo refletir, e também porque desta vez Jesus não perguntou utilizando o verbo mais nobre de amor, e sim o verbo que Pedro utilizava na resposta. Pedro estranhou esta mudança. Jesus queria uma resposta que fizesse Pedro pensar na essência de sua resposta e refletisse na sinceridade do seu coração. Jesus, então, no entanto, mostra que não está magoado ou triste pelo que Pedro fez. Jesus está dizendo a Pedro: eu te amo, e como assim eu faço? Cuida das minhas ovelhas também, Pedro.
Os fatos que nós vamos ver a seguir mostram que Pedro e os discípulos permaneceram em Jerusalém, conforme Jesus orientou lá no livro de Lucas, capítulo 24, 49, onde Jesus faz a seguinte solicitação, né, para os discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Bom, depois dessa passagem, o livro de João termina e começamos no livro de Atos. E logo no primeiro capítulo, no versículo 15, a partir do versículo 15, ou seja, no momento em que os discípulos estão reunidos para a escolha de Matias, no lugar do discípulo Judas, né? Vemos Pedro com uma postura diferente e assumindo liderança de trabalho com o grupo de discípulos. Já no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, nós vemos um Pedro totalmente diferente do Pedro antigo. Um Pedro diferente que deixou a todos atônitos e perplexos. Atos 2:12, a gente vê esta expressão. E em seguida, logo em seguida, Pedro se levanta, toma a palavra e faz um discurso cujo resultado foi a conversão de quase 3.000 pessoas. No capítulo 3, nós temos a narração da cura do coxo, onde Pedro e João vão ao templo para orar e vivem uma experiência milagrosa do poder de Deus através da vida deles. Pedro, um sujeito que vivia do trabalho da pesca, tinha um modo de vida simples, mas que exigia força e resistência para enfrentar noites de pesca, chuva, frio, carregar pesos, vender o resultado do trabalho, levar a provisão para casa, a manutenção do barco e as ferramentas do seu trabalho. Pedro também, certamente, os seus amigos enfrentavam concorrência, etc. Um sujeito, digamos assim, esquentado, talvez como resultado do seu modo de vida e trabalho. Pedro era casado. Certamente, seus amigos e pessoas de seu relacionamento, de seu convívio, né, possuíam o mesmo modo de agir e um falar e um comportamento bem simples. Além de ter um comportamento grosseiro, Pedro se revela também impulsivo, inconstante em diversos momentos. No livro de Marcos, capítulo 14, de 29 a 31, Pedro diz que jamais negará a Jesus. Diz isto de forma enfática, querendo se mostrar firme, decidido e cheio de certeza, onde ele diz: Jesus, mesmo que seja preciso que eu morra, nunca te negarei. Marcos 14, 31. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28, quando Pedro demonstra querer sair do barco e ir andando sobre as águas ao encontro de Jesus, Pedro desejava ter uma experiência, digamos, sobrenatural, onde ele diz para Jesus: se és tu, Jesus, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro querendo ter uma experiência, né, totalmente diferente, inusitada. No livro de João, capítulo 18, versículo 10, quando Pedro repentinamente e sem pensar direito no que fazia, puxa da espada e fere a orelha de um soldado que estava no grupo que vinha para prender Jesus. Temos também um outro momento em contraste, onde Pedro demonstra a sua fé ao afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16, onde ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há outros relatos que poderíamos destacar sobre as características de Pedro, que foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Foi um discípulo que, apesar do modo que agia, pertencia a um grupo dos mais próximos de Jesus. Pedro pertencia ao grupo de discípulos, né,
que eram, digamos assim, mais íntimos de Jesus durante o ministério de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 37, um pequeno grupo onde Pedro se encontra está com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2, quando Jesus reúne um pequeno grupo de discípulos, e Pedro está no meio desse pequeno grupo, para ir ao Monte da Transfiguração. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 33, temos um momento em que Jesus leva um pequeno grupo e Pedro está nesse pequeno grupo de discípulos quando vai orar em Getsemane. Jesus conhecia Pedro. Jesus conhecia as suas deficiências e as suas qualidades. Jesus não rejeitou a Pedro, mas antes sabia que lá no fundo, Pedro era um homem que precisava ser confrontado com a realidade de sua natureza e se abrir para o amor verdadeiro que Jesus tinha para ele, para que, uma vez transformado, lapidado, Pedro fosse um vaso precioso para o Senhor. Pedro, depois que passou pela amarga experiência de negar Jesus, depois de ter afirmado categoricamente que nunca faria isso, sente-se envergonhado. Pedro se retira de cena e certamente passaria um tempo refletindo fortemente sobre o que significava Jesus na sua vida. Depois de negar a Jesus e dos acontecimentos de sua morte e ressurreição, Pedro volta à cena, justamente no encontro onde nós temos esse texto principal de nosso estudo. Onde, nesse encontro, Jesus pergunta se Pedro o ama por 3 vezes, como nós vimos. Esta experiência fez com que Pedro refletisse em toda a sua vida e tomasse uma posição em relação a tudo que aprendeu com Jesus e tudo que presenciou e viu como discípulo amado do Mestre. Depois dessa experiência, encontramos Pedro já no início do livro de Atos, tomando a posição de liderança da igreja que começava a se formar. Pedro toma a palavra e fala ousadamente, deixando a todos de boca aberta. Pedro faz milagres. Pedro exerce seu ministério de forma marcante a ponto de ser reconhecido como um dos homens mais valorosos e destacados no Novo Testamento, além de escrever cartas onde manifesta seu zelo para com a obra missionária. Através da vida de Pedro e seu legado de fé, podemos aprender em destaque. Em Cristo sempre haverá a graça do perdão para as nossas fraquezas e pecados confessados. O amor de Jesus supera nossas deficiências e, por pior que possamos ser, Jesus nos restaura e nos transforma. Precisamos apenas aceitar e ser moldado por Ele. Jesus promove transformações profundas em nosso espírito e em nossa mente, transformando-nos em novas criaturas. Nossa vida em submissão a Jesus nos faz ser transformados a ponto de refletirmos não mais a imagem do mundo, mas sim a imagem e semelhança de Cristo, que passa a ser nosso referencial no modo de agir. Se nos dispusermos, Deus usará poderosamente em sua obra e para o seu louvor. A partir de nossa decisão, Deus promove meios e ações onde vivemos o melhor de Deus e levamos a outras pessoas a experiência do Evangelho verdadeiro de vida e abundância em Jesus. Experimentamos uma vida cheia do Espírito que nos capacita e nos dá autoridade espiritual. Pedro viveu uma experiência transformadora, de homem rude e simples no agir, transformado em vaso precioso para o Senhor, a ponto de ser reconhecido e respeitado por muitos e em muitos lugares como o verdadeiro homem e discípulo de Jesus. Deus deu ousadia e capacitação para Pedro, cuja vida foi transformada para glorificar o nome do Mestre. Olhando para Pedro,
e o que a sua experiência nos ensina, vemos que não há muita diferença entre a vida de Pedro e as nossas vidas. Muitas vezes nós tentamos se mostrar fortes, cheios de certeza, impulsivos às vezes. Outras vezes estamos fracos, abatidos e sem vontade de fazer nada. Às vezes achamos que nossas atitudes podem transformar o mundo. Outras vezes queremos nos esconder e fugir de tudo. Deus nos chama e quer fazer de nós um vaso novo e um vaso para a honra e glória do nome dele. Assim como Pedro, Deus quer nos usar e realizar proezas através de nossa vida. Que o exemplo que Pedro nos deixa, a vida de Pedro, possa nos inspirar para permitir, de forma de braços abertos, que Deus possa transformar a nossa vida, assim como transformou a vida de Pedro, em vaso cada vez mais precioso para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu recomendo que você faça, se não fez ainda, faça a leitura da lição de hoje, porque ali existem alguns detalhes que a gente não comentou aqui, mas que certamente estão bem explicados ali, vai ajudar a enriquecer o conhecimento mais profundo do texto de hoje, da nossa reflexão de hoje. Que Deus possa te abençoar nesse dia e para todo sempre. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida de Pedro, um homem que foi chamado por ti, um homem que foi chamado para servir ao ministério junto com Jesus, e um homem que transformou vidas, ó Pai, pela ação do Espírito Santo na vida dele. Que também, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa ser derramado nas nossas vidas de tal forma que sejamos transformados em vasos cada vez mais preciosos para o Teu serviço. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor não olhou para Pedro, apesar da forma rude, simples, grosseira que ele tinha no início, mas o Senhor olhou com olhos além do horizonte. Que também, ó Pai, o Senhor possa olhar para a nossa vida não com olhos de como nós somos, ó Pai, fracos, muitas vezes abatidos, ou às vezes soberbos, mas que o Senhor possa olhar para nós, ó Pai, com olhos, ó Pai, além do horizonte, abastecidos, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, porque o Senhor, pelo Espírito Santo, pode, ó Pai, fazer isto em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu grande amor para conosco. Te pedimos, ó Pai, que nesse dia a Tua bênção seja para com a Tua igreja, para que ela possa ser fortalecida no nome de Jesus, para continuar fazendo a boa obra que Jesus começou em nós. Nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, a Tua bênção para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até o próximo domingo.